Por que existem sociedades secretas? Porque Sim. elas podem ser perseguidas? Porque se Legal. a gente souber a verdade, ela não pode se expor? Como que é? É exatamente isso. Você pensa assim, nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país recheado de sociedades secretas, até nas universidades, né? É mesmo? Todas as universidades têm as suas sociedades secretas. Acho que a mais famosa, a CIA é uma sociedade secreta, né? É um grupo que a gente sabe que existe, mas os seus planos e objetivos são sigilosos. Às vezes uma sociedade secreta ela precisa existir quando um governo vira tirânico e o cara precisa montar um jeito de tentar resolver Verdade. aquilo. Tem que ser na moita, né? O propósito declarado da maçonaria é uma fraternidade de um código moral. É o aperfeiçoamento do ser humano. Por que existem sociedades secretas? Porque Sim. elas podem ser perseguidas? Porque se Legal. a gente souber a verdade, ela não pode se expor? Como que é? É exatamente isso. Você pensa assim, nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país recheado de sociedades secretas, até nas universidades, né? É mesmo? Todas as universidades têm as suas sociedades secretas. Acho que a mais famosa é a da Universidade de Yale, né? Que é o Skull and Bones, né? Que é famosa aí. Pô, essa é famosa e de gente... Só graúdo, só peixe graúdo ali. Vários presidentes americanos foram Bonesmen, como eles chamam, né? Da Skull and Bones. Teve uma época, inclusive, que os dois que estavam concorrendo eram da Skull and Bones, que era o Bush e o John Kerry. É mesmo? Naquela época, os dois eram da Skull and Bones, né? Nos Estados Unidos, se você pensar, né, início da colonização americana, tinha muito cristão ali, o cristianismo era hegemônico, era padrão, né? Então, um cara que era mais esotérico, ele era perseguido, ele era coibido, né? Então, muitas vezes, os caras, para eles continuarem conseguindo conversar e cultivar ali os seus ensinamentos, tinha que ser na moita, né? Por causa da perseguição. Na colonização americana, eles já tinham vivido isso muito na Inglaterra, porque na Inglaterra, depois que teve a igreja anglicana foi estabelecida com Henrique VIII, aí eles houve um rompimento com a igreja católica. Então o anglicano começava a perseguir o católico. Aí depois um católico chegar ao poder, perseguir os anglicanos. Aí depois o outro presbiteriano lá, o Cromwell, chega ao poder, persegue tanto os católicos quanto os anglicanos. Aí sempre tinha perseguição religiosa. Então, os cristãos já chegaram a ser secretos, ter que se reunir secretamente. Então, aí, às vezes, o católico tá no poder, o protestante ficava mais escondido, mas independente de quem tava no poder, o cara que era, num cenário de cristianismo hegemônico, o ocultista, o esotérico, sempre tava sendo perseguido, né? Então, esses caras sempre ficavam ali mais voando abaixo do radar por causa dessa perseguição, principalmente depois que a igreja católica decidiu acabar com os templários, né? Aí os templários falaram, opa, acho que pra gente continuar operando vai ter que ser... Foi uma decisão econômica também? Também foi uma decisão econômica, porque os caras praticamente inventaram o papel moeda e o cheque, né? O cheque, né? É, o cheque. Toma esse papel lá, você vai Exato. sacar. Então aí o dinheiro, de repente, o dinheiro da Europa toda tava na mão deles, né? Aí a igreja, eu imagino que tenha pensado, olha, esses caras estão poderosos demais, né? Melhor cortar o mal pela raiz. Aí o Papa, junto com o rei da França, deram o bote ali nos templários, né? O mais famoso era o Jacques de Molay, que depois deu origem à Ordem de Molay, né? Que é uma ordem paramaçônica ali. A maçonaria para adolescente, né? Sim. Porque o maçom só pode entrar com 18 anos. De Molay dá para entrar antes, né? Tem outros também, o Lawton, né? Até o escotismo, né? Os escoteiros, o fundador era maçom também. Tem uma pegada. Tem essa pegada meio maçônica. Muitas das coisas da nossa cultura cotidiana vem das sociedades secretas, né? Aperto de mão, dar um tapinha nas costas. O aperto de mão? Não um aperto de mão padrão, mas eles se identificam por sinais e toques, né? É um aperto de mão diferente? É um aperto de mão diferente, sim. Tem vários tipos. Cada grau tem um aperto de mão, né? Ah, é? O cara, você consegue identificar ali mais ou menos qual é o nível do... Se ele te deu um aperto de mão que você não identificou, é porque ele tá no nível acima do teu, né? Entendi. Se é abaixo, você sabe quem é, Tinha né? o lance dos 3 pontinhos na assinatura Tem também. dos 3 pontinhos, que às vezes o cara bota só pra ver se calhar de ser um juiz que também né? Aí ajuda. Entendi. Eu conheci advogados que faziam isso, né? É mesmo? Eu falava, pô, você é maçom? Ele, não. Eu falei, por que você bota os 3 Meu pai pontinhos? fazia isso. Só vai que me ajuda lá, né? Colocava 3 pontinhos e Pô, falava não assim, brinco com essas paradas, mal não. não é, né? Não brinco com isso, não. Se depois o cara te fizer um questionáriozinho ali, né? Um entelhamento, como eles chamam, né? Te fizer umas perguntas e você não responder, vai queimar teu filme, né? Outra coisa,
eu entendo o motivo de ter sociedade secreta no passado, porque havia muita perseguição. Mas nos dias de hoje, onde há uma liberdade um pouco maior, você ainda acha que há necessidade de ter sociedade secreta? Há necessidade, sim, porque se a gente for ver, a CIA é uma sociedade secreta, né? É um grupo que a gente sabe que existe, mas os seus planos e objetivos são sigilosos. Porque tem que ser, é questão de segurança nacional, né? Inclusive, com esse comentário que eu fiz, a gente até abre um pouco o leque do que é uma sociedade secreta, né? Então tem sociedade que a gente sabe que existe, mas o objetivo é secreto. Tem sociedades com fins políticos, econômicos e religiosos. Religiosos, exatamente. E às vezes se mistura, né? Aí tem por exemplo, militares também, militares né? também. Inteligência, como a gente está falando. Existe uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o universo da inteligência, né? Desde a história do 007, né? A história do James Bond, ela vem do Alexander Fleming, né? Esse cara era da inteligência da Marinha da Inglaterra, né? A Marinha Real do Reino Unido. E ele era um grande pesquisador desse universo aí da inteligência. Ele descobriu que um dos primeiros espiões, assim, do Reino da Inglaterra, na época ainda da Elizabeth I, filha do Henrique VIII, era um cara chamado John Dee. E o John Dee, não é só a letra D, não, é D-E-E, John Dee, D-E-E. Esse cara, ele, ao mesmo tempo que ele era o espião da rainha da Inglaterra, ele viajava pela Europa como um diplomata, mas espionando e mandava as cartas para ela com as informações sigilosas, assinar, em vez dele assinar John Dee, porque ele ia estragar o seu disfarce, ele assinava 007. Era o código dele. Isso a gente tá falando uma Inglaterra antiga, né? E aí, por isso, o Fleming decidiu colocar 007 no James Bond. Ian Fleming, Alexander Fleming é o da penicilina. Tem uma consonância ali, uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o serviço de inteligência, né? A gente pode ver isso também, como a gente falou, a CIA, né? A CIA, ela surge como? Antes da CIA tinha uma organização chamada OSI, e essa organização evolui para a CIA, mas essa... OSI? É o escritório de investigação, um negócio assim. É uma sigla, OSI. E aí, dentro da Universidade Yale, dentro da Sociedade Secreta Skull and Bones, eles criaram a CIA. A CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta, para esconder segredos também, né? Tem um filme que trata dessa história. Filme não é a verdade tal e qual, né? Mas é baseado em fatos reais, né? É um filme interessante chamado Bom Pastor. Esse filme tá difícil pra caramba de achar. Bom demais, Bom a criação Pastor. da CIA, é verdade, cara. Tá difícil, eu não encontrei nenhum streaming, assim, pelo menos os mais famosos, né? O filme é dirigido pelo Robert De Niro, então já tem um diferencial aí. Angelina Jolie novinha. Matt Damon também, garotão. Matt Damon é o protagonista, né? Então o filme, se você quiser saber um pouquinho, mostra um pouco do rito de iniciação. Eu não sei se é fiel à realidade, mas no rito de iniciação ele teve que se maquiar, ele teve que lutar com os caras numa lama lá, urinaram nele, tem umas coisas meio grotescas ali na iniciação. E foi ali que eles conceberam a ideia da CIA, né? A gente vê muito isso, que em sociedades secretas tem o segredo, tem um mistério, tem um rito de iniciação que o cara promete manter o segredo. Exato. Não sei se você já foi, Daniel, lá em Portugal, um local que é todo criado em cima de rito de iniciação e de passagem. Entendi. Com camadas, com... Cara, muito interessante. É a sequência certinha ali do... De o cara vem de cima, ele vai até a profundeza pra depois emergir em outro um lugar. Castelo, uma igreja, alguma coisa assim? Tipo de um castelo, mas tem todo um jardim preparado. Ele vai... as etapas dele é como se fosse todo um rito de passagem da maçonaria. Entendi. Baseado nisso. Então, por que eu perguntei se é castelo ou igreja? Porque, originalmente, o maçom é o construtor, né? Eles são os construtores. Inclusive, em português, a gente fala maçom, a palavra já remete à sociedade secreta. Mas em inglês, quando você fala mason ou stone mason, você tá falando do cara que é pedreiro. Você tá falando do construtor, entendeu? Uma palavra padrão. Inclusive, tem um filme do Robin Hood, eu não me lembro qual foi. Várias versões. Eu acho que é com o Russell Crowe fazendo o papel do Robin Hood. Tá. Nesse filme, no final do filme, ele fala assim, e a gente sabe que é a história do cara que, teoricamente, rouba do rico pra dar pobre, Achei aqui, viu, Daniel? No Palácio Histórico de Quinta da Regaleira tem o poço iniciático que se projeta 27 metros pra dentro da terra. E aí tem é tudo simbólico. Eles deviam fazer iniciações ali, né? Com certeza, com certeza. Então. E é uma torre invertida, né? Com símbolos da maçonaria. Entendi. É aquele negócio de você ir até o... Sim, mergulhar. Tem a ver com o rito de Abramelin também, de você descobrir enfrentar os seus medos, né? Descobrir o seu anjo da guarda. Então, nesse filme do Robin Hood,
No final do filme ele fala, eu lembro em inglês, ele fala, my father was a stonemason, né? Aí ele tá falando, meu pai era um pedreiro. Mas na verdade, aquilo ali já é meio um código, né? Será? Claro, pô. Ele tá falando meio que meu pai era maçom. Então, o que ele tá querendo dizer? Eu sou de um grupo que se rebela contra a tirania dos reis. Contra a ordem. E a gente sabe que, em certos sentidos, as sociedades secretas tinham esse propósito, né? Às vezes, uma sociedade secreta ela precisa existir quando um governo vira tirânico e o cara precisa montar um jeito de tentar resolver aquilo. Tem que ser na moita, né? Verdade. É igual a Inconfidência Mineira, né? Pra quem conhece a história. Né? Você vê também, por exemplo, filmes como O Código da Vinci, Sim. que trata muito também de sociedade secreta da Igreja Católica. Trata do Opus Dei, né? Tem o Silas, que é aquele albino, né? A Opus Dei... Que é o Paul Bettany, que é o ator, né? Que é o Visão, que fez o Visão na Marvel, né? Qual é o significado de ter uma sociedade secreta dentro da Igreja Católica? Ela é oficial ou é offside? Assim, uma coisa então, a Opus Dei, eu tenho o entendimento que ela é um negócio mais... não clandestino, mas escondido, né? Sei. Eu sei que eles começam com reuniões culturais. O cara vai para um lugar, um centro cultural, estudar literatura, história medieval. Daqui a pouco ele é convidado, né, para entrar para Opus Dei. Tem vários critérios que eles usam ali, não só de inteligência, mas de visual do cara, tipologia física, né? E eu acho que no caso da Opus Dei, pelo pouco que eu conheço, é criar uma elite católica para estar em posições de poder para garantir a manutenção da existência da igreja, para a proteção dos interesses da igreja. Falam também de áreas secretas lá no Vaticano. Também. Falar, né? Tem vários palácios que ninguém entra. Que a gente nem faz subsolo muito... A cidade de Roma já, né? Livros Sim, a Biblioteca do Vaticano. Aí entra os jesuítas também, né? Por quê? No caso dos jesuítas, o Inácio de Loyola, o objetivo deles ali era conter o avanço do protestantismo, né? Em 1517 teve a Reforma Protestante lá com Lutero. E aí um sinal vermelhaço, né, para a Igreja Católica. Sim, aí eles ficam preocupados, né? Perdem membro, perdem credibilidade. Não credibilidade, mas hegemonia, prestígio, influência. E aí... o Inácio de Loyola, que era um cara reformado do exército, né? Que, segundo alguns autores, já tinha participado de uma sociedade secreta na Espanha, né? Porque ele era espanhol. O nome dele original é Íñigo López. Acho que eu sou até parente dele, né? Íñigo López, o nome dele em latim, Inácio de Loyola. O Inácio de Loyola, segundo alguns autores, ele foi membro de uma ordem chamada Los Alumbrados, que é os Iluminados. Tá. E não é por acaso que depois você vem os Illuminati e o Iluminismo, né? Exato. Não é coincidência, não. Illuminati tem a ver com o Iluminismo? Tem a ver com o Iluminismo e tem a ver com os Los Alumbrados também. Não sabia. Então, porque o objetivo dos Los Alumbrados na antiga Espanha era resistir à tirania do rei da Espanha, né? Entendi. Então, muita sociedade secreta tem essa ideia da resistência, resistir contra um tirano. Na verdade, a própria filosofia surge assim, né? A filosofia surge com os caras tentando desconstruir o poder dos reis. Os alumbrados, eles foram perseguidos, né, pelo rei da Espanha e tal, porque eles estavam tentando derrubar o rei. E aí, acho que ele teve essa experiência lá, né? E ele usou um pouco dessas estratégias dos alumbrados nos jesuítas. Porque os jesuítas, em muito sentido, não apenas eles tentaram ganhar dos protestantes evangelizando o mundo inteiro, né? A gente sabe que os primeiros cristãos que vieram aqui eram os jesuítas, né? Primeiro o ocidental que o japonês viu foi um jesuíta, pô. Ali, final dos anos 1500. A primeira estratégia dos jesuítas era: vamos conquistar o mundo primeiro que os protestantes. A segunda era: vamos nos disfarçar. Aí entra o disfarce, aí entra um negócio meio de CIA, né? Sim. De inteligência, né? Vamos espionar. Então, nesse caso, a proposta a Companhia de Jesus vira quase que uma sociedade secreta, né? Então eles têm essa ideia de se infiltrar, de ficar disfarçado, de espionar, se passar por um protestante para espionar os protestantes. Nessa história, eles acabam ficando muito poderosos também, porque eles conquistam o mundo, eles estão impregnados em todos os setores do poder. Verdade. Disfarçados, né? Claro. Então os caras não sabiam quem que era jesuíta, quem não era. E aí o que acontece? Num determinado momento o Papa também, assim como tinha feito com os templários, decidiu acabar com os jesuítas. Também? Aí foi uma encrenca terrível, né? Acabou, os jesuítas foram tornados ilegais. Aí nesse período,
É claro que os jesuítas vão pensar, a gente precisa montar um plano para voltar ao poder, né? No meio dessa confusão toda, em 1776, lá na Bavária, onde hoje é a Alemanha, na época não era Alemanha ainda, tem um jesuíta professor de direito canônico, que é o Adam Weishaupt, que aí ele monta uma ideia de o seguinte, olha, a gente precisa derrubar esse antigo regime aí das monarquias europeias e criar um governo mais republicano, mais democrático. E aí ele cria o grupo A Ordem dos Iluminados da Bavária, os Illuminati, com essa proposta, né? Vamos juntar pessoas poderosas pra gente derrubar esse antigo regime, né? Dessas monarquias tradicionais. Só que aí o plano foi descoberto, porque um cara tava indo de cavalo de uma cidade pra outra levar o plano, aí cai um raio em cima do cara. Porra. É uma história meio lendária, assim. Aí o cara morreu, eletrocutado, os documentos caíram no chão, aí a polícia da Bavária viu, prendeu os caras. Aí um pessoal desse que sobrou foi pra a Itália. Na Itália, eles passaram esse conhecimento para um cara chamado Giuseppe Mazzini, que foi ali considerado pai da máfia. A máfia tem uma estrutura de sociedade secreta também, uma estrutura iniciática, para a máfia italiana principalmente. E na França também eles continuaram esse trabalho. E aí eles divulgavam essas ideias republicanas democráticas por meio da filosofia iluminista, né? Pô. Então o iluminismo tem uma direta relação com os Illuminati, nessa proposta de derrubar o antigo regime das monarquias europeias e instaurar uma democracia ou uma república inspirada na República do Platão, né? Qual o propósito da maçonaria? O propósito declarado da maçonaria é uma fraternidade de um código moral, é o aperfeiçoamento do ser humano. Eles falam muito sobre a pedra polida, a pedra bruta e a pedra polida. A pedra bruta é uma pessoa que sem virtudes, sem propósito. Não tem uma pessoa requintada. Agora, a pedra polida é o cara que entende o seu propósito, entende as suas habilidades, a sua vocação. E se eles conseguirem construir uma sociedade mais polida, eles vão conseguir levantar os potenciais reis filósofos para criar essa república mais justa, né, de pessoas que governam com esses princípios morais elevados. Então, oficialmente, a proposta deles, que eles declaram é essa. Agora, por trás aí, os caras estão... Dominação. O Manly P. Hall tá falando que é trazer a nova ordem mundial. Se a gente... Não foi eu que falei, não. Foi o Manly P. Hall no livro Destino Secreto da América. Partindo desse pressuposto que várias ondas de pessoas no decorrer das últimas décadas estão tentando trazer essa ordem mundial. Sim. Essa ordem mundial aconteceria com... Quais são os pilares? Essa pessoa que vai liderar? O que Sim. mais precisa acontecer? Precisa ter precisa ter guerra, precisa ter... a guerra seria um caminho interessante, porque a ordem mundial... Ela desestabiliza... Ela é uma solução para um problema mundial. O reset tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, pô. O reset é dar o boot ali e fazer uma ordem mundial nova. Com uma moeda diferente, um capitalismo mais social, que eles dizem. Uma sociedade mais justa. E uma a religião sociedade... onde ficaria nisso? É uma religião global, uma religião... ecumênica. O William Schnobel, esse cara aí que eu citei, ele fala que, por exemplo, a música Imagine, do John Lennon, é tipo... é o hino da ordem mundial. Imagine there's no heaven, imagine que não tem o céu, no religion too, sem religião. E aí ele vai falando um mundo que não tem uma religião única, todo mundo é amigo, tudo é a fraternidade global e tal. Aquilo ali seria essa proposta, né? Tipo, John Lennon resumiu essa ideia que é meio anárquica, meio, assim, utópica. Sim. De um governo global, uma moeda global, uma religião global, todo mundo amigo, não tem mais religião, só tem uma fé única mundial, não tem céu e inferno. As redes sociais, tecnologia, internet, ela entra para acelerar isso ou ela atrapalha essa... Não, acelera. Ah, é? Pô, acelera. Conecta todo mundo. Conectou o mundo, né? Conectou o mundo e está sendo usado como uma justificativa para padronizar a internet no mundo inteiro.